live da Igreja Presbiteriana de Vilar Carioca, também assim com a participação da Igreja Presbiteriana de Ana Gonzaga, e eu sou o reverendo Igor Garcia, pastor da igreja, e nessa noite estaremos juntos pensando e dando continuidade à nossa reflexão daquilo que nós já temos trabalhado até aqui. Ok, na semana passada nós observamos e vimos a maravilha do que nós precisamos conhecer de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, né, quanto mais Deus se revela a mim através da sua palavra, da comunhão que nós vamos experimentando com Ele, mais também Deus me faz me conhecer. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais também Deus me dá a honra de me conhecer. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus que é Senhor, que é soberano, que é maravilhoso, que é perfeito, mais eu vejo o quanto eu sou imperfeito, o quanto eu sou fraco, limitado, o quanto eu sou pecador. Então, conhecendo a Deus, eu também acabo me conhecendo também. E aí caminhar um pouco mais e entender como é que foi agora a dimensão da vida do homem. Pois bem, se você for comigo lá em Gênesis 3, e aí eu queria que a gente observasse esse texto, Gênesis 3, e ali nós vamos verificar justamente a queda do homem. No verso de 1 a 8 de Gênesis 3, que diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, nesse dia, nesse momento, nessa situação onde fica registrado a queda do homem, é aqui posto para nós como o pecado entrou no mundo, como o pecado veio fazer parte da existência, como o pecado em nossas vidas, por exemplo, é tão real também, onde nós nos envolvemos e nos acabamos trilhando caminhos que não agradam ao Senhor. Observe que o homem, quando criado, e no ato da sua criação, o homem foi criado para admirar a criação de Deus e adorar a Ele. O homem foi criado para experimentar das benesses dessa comunhão perfeita com Deus, desfrutando de participar de um jardim, né? E aí todos nós temos essas narrativas, né? De cultivar esse jardim, ou seja, de desfrutar dele e também dessa harmonia com a natureza, daquilo que foi criado, admirar o Criador. Mas o fato é que no meio do caminho aparece então aquele que vai corromper as ideias, aquele que vai trazer e deixar uma pulga atrás da orelha, aquele que vai semear algum tipo de diferença concernente à orientação que Deus tinha dado. E aí então ele diz, né, e vem pela imagem da serpente, de uma cobra falante que vai procurar a mulher e seduzi-la, convencê-la, ou pelo menos vamos assim dizer, aguçá-la para a possibilidade de conhecer o bem e o mal, para se tornar como Deus. Diz lá o texto que nós lemos, né? Que certamente quando comerei do fruto proibido, eles teriam então agora o conhecimento do bem e do mal como Deus. A ideia de ter também a mesma autoridade de Deus. Essa foi a estratégia, né, que a serpente usou para levar a mulher a querer aquilo.
Ela não estava satisfeita, ou ela e ele, porque o marido também come, né? Ainda que alguns gostem de brincar, né? Que a mulher que foi a propiciadora, não. Na verdade, o homem, se ele não quisesse, ele tinha corrigido a sua esposa, ele poderia ter advertido ela, poderia ter pastoreado o coração dela, mostrando para ela que não era para ter feito isso e ter acolhido ela em seus braços, mas pelo contrário, né? Ele acaba também seguindo o mesmo caminho. E nesse aspecto, então, observa-se que diante de tudo que eles tinham em mãos, observe, né? Toda a criação, toda a beleza, toda a natureza, toda a harmonia entre, né, a natureza, os animais, né, e todas as coisas maravilhosas. Talvez você já tenha viajado para um lugar e diz assim, nossa, que praia linda, né? Que montanha linda, que jardim lindo, que lugar bonito, né? E a gente fica admirado. Às vezes em lugares que nós vamos passear e ficamos assim, nossa, que lugar que tem um pôr do sol bonito, e ficamos admirados com situações como essas. Imagina, né, Adão e Eva no paraíso. Imagina, né, essa harmonia entre a criação naquele contexto, e observa que mesmo com tamanha maravilha que eles podiam desfrutar, eles não ficaram satisfeitos com aquilo. Eles não ficaram satisfeitos em ter só aquilo. Eles não ficaram satisfeitos porque eles foram alertados de que eles não tinham tudo. E aí então o coração começa agora a querer tudo. Eu quero tudo também. E foi nesse querer tudo que veio então a decadência, né? Pela ganância, pela ideia de querer ser como Deus, veio então o pecado ao coração do homem. Então, toda a liberdade que o homem tinha, a liberdade de escolher, nesse contexto, Adão e Eva poderiam ter negado a proposta apresentada pela serpente. Eles tinham essa opção, eles eram criados de forma perfeita, eles poderiam ter negado tamanha proposta, mas eles, na verdade, se viram seduzidos. E aí, então, ao invés de escolher a liberdade de dizer não, eles preferiram ceder, né, as seduções que lhes foram apresentadas e trilhar o caminho agora da desobediência. Então observe que o homem, a partir do momento da sua criação, com a sua liberdade, podendo desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha criado, com exceção de um aspecto de uma fruta que expressava, na verdade, um anseio do homem de querer ser como Deus. E aí nesse aspecto, então, o homem abre mão da sua liberdade, achando que querendo ter tudo, ele vai se sentir realizado e feliz. Mas é aí que veio a escravidão do homem. É aí que veio onde nós nos tornamos escravos das nossas paixões. Aí então agora todos nós, diferente de Adão e Eva, já não temos mais a mesma condição de livres, né, de livremente tomar as nossas decisões. Nós acabamos agora, né, sendo influenciados pelas nossas paixões. Pelo pecado que entrou no mundo. Agora todos nós, como diz o texto sagrado, nascemos no pecado. Todos nós já nascemos com um coração tendencioso. E aí eu lembro de uma situação de Santo Agostinho, né? Quem já leu o livro de Santo Agostinho, Confissões, né, de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um bispo, né, bispo da igreja de Hipona, da cidade de Hipona, e foi no século III que ele viveu. E ele coloca nas suas confissões, quando ele vai narrar o período da sua vida enquanto bebê, e ele dizia, né, justificando essa ideia de nascer já com mal, o quanto ele como bebê já tinha as suas ganâncias, né? Então parece estranho, fala assim, mas um bebê tão bonitinho, tão perfeito, mas um bebê, ele identifica a sua mãe pelo cheiro, e quando você às vezes vê um outro bebê no colo da mãe, a criança já fica agitada. Você vê às vezes crianças, né, com 1 aninho já faz pirraça, já tem suas manias, já tenta nos convencer, né, com os seus gritos, com os seus choros, já tenta nos manipular. E, enfim, né, talvez vocês tenham até mais detalhes de que, assim, mesmo bebezinho, nós percebemos que há uma tendência, né, para aquilo que não é bom. E nesse aspecto, então, mostra, como dizia Santo Agostinho, como nós nascemos já corrompidos e precisamos da graça de Deus. Precisamos do amor de Deus sobre as nossas vidas, porque pelo nosso coração nós nunca vamos escolher a Deus.
Justamente por causa da desobediência, porque nós já nascemos no pecado. E ninguém que é escravo do pecado tem condições de dizer, eu sou livre para escolher. Um escravo, ele não é livre para escolher. Se nós já somos escravos das nossas paixões, se nós já somos escravos das nossas tendências para o mal, se isso já é uma realidade da nossa existência e isso já é algo que é nato em nós, já nascemos assim, o fato é que então, a partir da nossa existência, nós precisamos de uma forma marcante que Deus mude a nossa história, que Deus intervenha na nossa vida, que Deus venha arrancar dos nossos olhos essas escamas que nos impedem de enxergar a sua glória. Porque eu posso, ainda cego no pecado, dizer Deus meu, ainda cego no pecado, dizer santo, santo, santo és tu, Senhor. Mas pela cegueira do meu pecado, eu farei tudo isso de forma vã, de forma que não é uma adoração verdadeira, mas é uma idolatria, associada àquilo que nós vimos inclusive na semana passada, que em muitos momentos nós esculpimos Deus de acordo com as nossas próprias paixões. E a Bíblia e a Palavra de Deus, ela sempre nos orienta quanto a isso, quando ela coloca de forma muito objetiva que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A todo tempo nós nos vemos enganados por nós mesmos. A todo tempo nós vemos o quanto nós tendemos para o mal. Então observe que agora todos nós então nascemos no pecado. Fomos criados por Deus perfeitos para desfrutar de uma comunhão perfeita e livre com Ele. Um Deus que não nos criou escravos, mas um Deus que nos deu liberdade, o livre-arbítrio de escolher entre o certo e o errado. Mas infelizmente nesse processo nós experimentamos o caminho da desobediência. E agora já diante dessa realidade de nascermos no pecado, nós já não temos mais o livre-arbítrio para escolher a Deus. Eu tenho o livre-arbítrio para decidir o que eu vou comer e o que eu não vou comer. Eu tenho o livre-arbítrio para decidir qual tipo de roupa eu vou vestir ou não vou vestir. Eu tenho o livre-arbítrio para decidir sobre alguns costumes e hábitos da minha vida, mas eu não tenho o livre-arbítrio mais para decidir por mim só querer o caminho de Deus. Porque agora eu estou cego dos meus próprios pecados. Não há um justo sequer, não há nenhum que possa realmente com clareza buscar a Deus. Com o pecado, então, não há um justo sequer. Ninguém mais busca a Deus de todo o coração. Nesse aspecto, devemos então pensar, e aí? E agora? Qual é a minha condição como escravo? Qual é a minha realidade? É aí que, como diria, é aqui que nós começamos a entender qual é o sentido das boas novas. As mais novas já chegaram para nós. As más notícias já chegaram. Somos pecadores. E o Deus que existe, o único Deus que existe é um Deus santo e verdadeiro. E Ele não comunga com o pecado. E Ele não acoberta o pecado. Ele é um Deus justo e verdadeiro e que cobra aquilo que é a realidade do pecado. E então, como é que vamos fazer para viver uma vida com Ele? Como é que nós vamos agora então nos postar? E aí é onde nós devemos parar e pensar que se nós já não temos mais o livre-arbítrio, onde podemos por nós mesmos decidir, escolher a Deus, devemos então agora aguardar a sua misericórdia. Devemos então entender que a misericórdia de Deus é a nossa única esperança. E aí olha a maravilha, olha a grande maravilha de Deus. Quando nós falamos então das boas novas, quando nós falamos do Evangelho que representa essa ideia de boas novas, são as boas novas de salvação que chegaram. Chegou então o Messias, chegou o prometido de Deus, chegou aquele que é o Emanuel, Deus conosco, chegou aquele que veio para nos libertar das nossas cadeias e nos dar vida e vida em abundância. Chegou aquele que veio romper e fazer com que a gente pudesse agora, livre em Cristo, lavado e remido pelo seu santo sangue, pudéssemos agora ter paz com o nosso Criador, pudéssemos agora ter comunhão com esse Deus santo e vivo, porque justamente nesse aspecto que para nós é o único caminho, é o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas lembre-se que isso não foi de graça.
ela é graciosa para nós. A salvação é gratuita para mim, para você, mas foi pago um preço por ela. Alguém pagou um preço por ela e depois nos agraciou com ele. E é justamente aqui que eu olho para a cruz de Cristo. É justamente aqui que eu e você devemos olhar para a cruz de Cristo e saber que o salário do pecado é a morte. E tendo Cristo então levado sobre si os nossos pecados, o meu e o seu, ele vai sucumbir naquela cruz, ele vai morrer naquela cruz para experimentar aquilo que eu e você devemos experimentar. E eu gosto sempre de lembrar aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, a realidade marcante de que quando Cristo grita naquela cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus não socorre. E Deus não faz nada para mudar aquela realidade de dor e sofrimento e humilhação que o nosso Cristo estava passando naquela cruz. Mas Deus simplesmente assiste em silêncio a morte do seu próprio Filho. E aí você deveria parar comigo e pensar que quem tinha que ter gritado aquilo era eu e você. Porque quem merecia tal sentença era eu e você. Cristo nunca pecou. Cristo nunca cometeu nada de errado. Ele é o Adão perfeito. Ele é aquele que veio ao mundo e fez a escolha correta como homem perfeito para nos libertar agora pelo seu ato. Quem deveria ter gritado na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Era eu e você. Quem deveria ser abandonado na cruz, abandonado à morte eterna, era eu e você. Eu e você que merecíamos a morte. Mas tendo Cristo levado sobre si os nossos pecados, ele levou também sobre si a sentença. E ele sucumbiu sozinho naquela cruz. E ele foi abandonado lá, deixado à morte. O que era para mim e para você. Mas ele levou sobre si os nossos pecados. E ele morre. Mas é maravilhoso que ao terceiro dia ele ressurge. Ao terceiro dia nós encontramos a tumba vazia. Ao terceiro dia nós nos encontramos com ele. Quando eu falo nós nos encontramos, estou falando da igreja do Cristo, né? Porque isso aconteceu há mais de 2000 anos, mas ao terceiro dia as pessoas vão falar com ele, vão comer com ele. Depois do terceiro dia, as pessoas vão tocar nele, as pessoas vão experimentar a comunhão de um Cristo ressurreto. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, foi pago o preço. O Deus santo e justo que levou sobre si as nossas culpas e morreu naquela cruz, foi agora reconhecido e recebeu o nome que está acima de todos os nomes. E ressuscitou para a honra e glória, para que eu e você pudéssemos saber que realmente os nossos pecados foram perdoados. De que Deus nos perdoou. Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo é o marco da nossa vitória, da certeza de que agora em Cristo Jesus nós temos vida e vida em abundância. Porque se aquilo tudo fosse mentira, se Jesus não fosse o Cristo, se não fosse Deus, se Jesus não tivesse levado sobre si os nossos pecados e se Jesus não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos presos e mortos, fadados à morte eterna. Mas agora, Cristo veio ao nosso encontro, Cristo veio ao nosso coração, Cristo veio nos dar vida e vida em abundância, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo tem a chave da salvação. Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o que está assentado no trono, regendo as gerações, regendo as nações com seu cedro de vitória. Cristo, o ressurreto. Então observe que a história do homem é uma história de pecado, de escravidão. E nesse aspecto, então, nós perdemos a nossa liberdade e agora nos tornamos guiados pelas nossas paixões e concupiscências. Mas eis que o próprio Deus veio à face da terra para nos dar liberdade, para que eu e você agora em Cristo Jesus pudéssemos vencer a morte, para que eu e você agora em Cristo Jesus pudéssemos ter a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores, para que agora em Cristo Jesus eu e você pudéssemos experimentar uma paz que o mundo não pode dar, de saber que o meu Criador está em paz comigo, de que eu fui perdoado e justificado pelo sangue do Cordeiro e que agora posso ter comunhão viva e plena
com o Senhor da minha vida. Que agora eu posso adorar, que agora eu posso verdadeiramente cultuá-lo, que agora eu posso admirar a sua criação, admirar a vida, admirar a forma maravilhosa como Deus atua e rege a história da vida da humanidade. Agora nós podemos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, porque fomos livres, fomos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. E aí, nesse aspecto, então, podemos talvez nos perguntar se não seria melhor a forma como nós poderíamos caminhar no sentido assim, ok, como é que eu sei então que realmente sou agraciado com esse amor? E o que eu diria para você é aquilo que tanto foi dito. Uma experiência que o nosso irmão apóstolo Paulo teve é um desses exemplos, de vários outros que poderíamos citar, mas vou usar esse, que de repente há uma situação no cárcere e eles se veem na possibilidade de sair, mas eles não saem. E o carcereiro, que naquele momento não percebeu se eles tinham saído ou não, achou que eles tinham saído, ia tirar a própria vida. E eles dizem, não faça isso. E eles ficam então admirados, né? O carcereiro fica admirado, impactado com a vida daqueles homens que ele já tinha ouvido falar, que ele tinha noção de que não era justo o que eles estavam sofrendo, mas o fato é que, de repente, ele também viu que, de forma marcante, Deus moveu a história para mostrar o seu poder através da vida daqueles homens. E ele pergunta, o que faço para receber o reino de Deus? O que faço para ser salvo? E a resposta é, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O desafio para nós, então, talvez você sinta no seu coração um aperto, talvez você sinta no seu coração um desejo, talvez você sinta no seu coração a vontade de ter essa certeza e essa paz que só Cristo pode dar. O passo é justamente esse. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Encontramos a expressão crer no Senhor Jesus e ser batizado, a ideia do batismo como expressão da fé, como aquele que não se envergonha, como aquele que agora fala para as pessoas que crê no Senhor Jesus e o serve de coração. Então mostra ao Senhor. Se você se sente desafiado por Deus cada vez mais, e se você quer ter essa certeza no seu coração de que em Cristo Jesus você foi perdoado, eu te convido a orar comigo nesse momento. Eu te convido a também experimentar essa paz que só Cristo pode dar. Eu te convido a pedir a Ele. Fale com Jesus. Converse com Ele. E com certeza Ele te ouvirá. Então, ore comigo nesse momento. Maravilhoso Deus, quando olhamos para a história da humanidade, vemos o quanto nós somos pecadores, Senhor. O quanto nós somos maus pela nossa história, pela nossa conduta, pelas nossas ações. Mas nós queremos aqui render ricas graças a Ti, Senhor, pela Tua ação misericordiosa de vir ao nosso encontro, de vir, Senhor, transformar a nossa história, de vir, Senhor, pagar o preço pelos nossos pecados, de vir nos justificar e nos purificar naquela cruz através do sangue do Cordeiro. Ó Deus amado, nós aqui nesse momento, então nós glorificamos ao Teu santo nome e pedimos a Ti, ó Pai, que mais e mais o Senhor esteja confirmando no coração dos Teus filhos a maravilha da certeza da salvação. Aqueles que estejam, Senhor, nesse momento nos assistindo e que talvez com o coração apertado, o Senhor esteja agora em nome do Teu Filho Jesus Cristo, movendo, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, a vida dessas pessoas, que elas confessem e crendo em Ti, Senhor, sejam salvas. Experimentem a salvação, a vida eterna, a vida que só o Senhor pode dar. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, e a nós que já temos a certeza, muito obrigado, Pai, por nos salvar. Muito obrigado por enviar o Teu Filho a este mundo para nos justificar, para nos comprar com o Seu próprio sangue. Muito obrigado, porque também nessa história o Senhor veio ao nosso coração e nos fez enxergar o Teu amor. Muito obrigado, Deus. Nós nos colocamos como adoradores que somos do Senhor e queremos viver para sempre, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
A todos vocês uma boa noite e Deus abençoe.